Eu sou João Marcelo Dantas da Silva, aluno de graduação em licenciatura em História do Instituto de História da UFRJ e agora extensionista no projeto Química em Tudo do LATQUIM, do Instituto de Química, também da UFRJ. E é uma alegria estar aqui com vocês, participando dessa entrevista. Eu passo agora para a Alessandra, que vai se apresentar e apresentar a nossa entrevistada. Alessandra? Oi, tô aqui. Então, meu nome é Alessandra, eu sou graduanda em Serviço Social. Eu também faço parte, como o João falou, do Laboratório Didático de Química, sou extensionista lá, que é um espaço de formação de professores. E também é o laboratório que intitula o canal, né? Onde a gente vai apresentar essa entrevista com a Luciene Lacerda, que é uma psicóloga formada pela FRJ, é mestre em saúde coletiva, né? Doutoranda em educação atualmente e fundadora da campanha de 21 dias de ativismo contra o racismo, né? E para começar essa entrevista, eu gostaria de pedir para a Luciene se apresentar melhor, né? E também começar com uma pergunta que parece bem simples, mas eu acho que pode ser poderosa para a entrevista, que é: o que é racismo, na sua opinião? Boa tarde ou bom dia, depende de quando vocês forem ver. Eu sou Luciene Lacerda, como ela falou, eu sou psicóloga, e não só me formei, como trabalhei por 34 anos na UFRJ, né? Trabalhei no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, depois no IESC, no Estudo de Saúde Coletiva, e depois no NUBEA, que é o Núcleo de Bioética e Ética Aplicada. Eu também sou integrante do Instituto Búzios, que é uma entidade negra feminista, faço parte do Fórum Estadual de Mulheres Negras e também tenho uma disciplina sobre relações étnico-raciais e políticas do Estado para o curso de graduação de Defesa e Gestão Estratégica Internacional, DGI. Então, o que é o racismo? O racismo é quando se tem não é só uma ideia de criar hierarquias desqualificadoras entre brancos e negros, entre indígenas e brancos, e na ideia de que existe uma raça específica que comanda toda a sociedade, que dirige, que tem o poder de Estado, o poder de vida e de morte. É aquele que é considerado, numa hierarquia de trabalho, como sendo negros e indígenas, qualquer raça ou etnia que não seja branca europeia, como de menor valor, como não poder dirigir o país, enfim. E é uma forma do racismo na relação individual. É também quando ela impede, desestrutura as trajetórias profissionais, né? Então, quando elege que só uma determinada raça pode ser chefe, quando negros e indígenas são sempre, para todo sempre, subalternos, quando é colocado, por exemplo, a dificuldade que foi para oficializar a profissão de doméstica, já que 85% das domésticas são mulheres e negras, então a demora de oficializar, de dar direitos trabalhistas, só pode ser colocada desta forma, né?
desse racismo, assim como o racismo interferindo na questão da educação. Por que da hora de se ensinar sobre a história, você não fala ou fala de forma pejorativa sobre a África, se, afinal de contas, foi a África que orientou e ensinou o trabalhar com minerais para europeus, né? Eram de lá que vinham diversas das ciências. Quando se pensa sobre o Egito, como se o Egito não fosse na África. Então, é uma dessas ideias que se coloca. É preciso também lembrar de uma questão sobre racismo ambiental. O que é racismo ambiental? Quando você pensa em determinadas situações, por exemplo, a transposição do Rio São Francisco, que saiu de lugares onde tinham indígenas, onde tinham quilombolas, onde tinham determinados caiçaras, para passar por lugares do agronegócio, onde a grande, imensa maioria são de brancos e ricos, você transforma isso no racismo ambiental. Ou se pensar na situação tanto da Covid quanto da síndrome da Zika, em que a água encanada só está em determinados territórios, quando o saneamento básico está em determinados territórios e não estão em todos. Então, e onde não está? É justamente onde está a periferia, onde estão os mais pobres, e destes, a grande, imensa maioria são negros e indígenas. Então, essa é uma forma... e fora os lixões, né? Onde é que ficam os lixões? Onde é que vão jogar? Onde é que os produtos químicos que tem a ver com o que foi o Morro do Bumba, né? Quando se urbanizou uma área de lixão e depois culpou a população que estava lá. Então, essas são formas de racismo ambiental, assim como a gente chama o assédio racial, as situações de discriminação no trabalho. Por quê? Porque muita gente chama a discriminação, o racismo no trabalho como um problema entre pessoas, mas, na verdade, não é um problema entre pessoas. É um problema que interfere na estruturação daquele trabalho, na dinâmica do trabalho, e pode interferir de forma a prejudicar determinados segmentos, em geral, a população negra. Bom, muito bem. Eu acho que você respondeu de maneira muito elucidativa essa questão. A gente, quando formulou e pensou nessa questão, foi justamente para deixar que você falasse dessa visão ampla, né? Porque é simples, mas é uma pergunta que digamos assim, abre muito, né? Agora eu queria perguntar sobre a campanha 21 Dias de Ativismo contra o Racismo. No que ela consiste? Como que surgiu essa ideia? E o papel que ela toma dentro da luta antirracista? Então, em geral, quando alguém me pergunta, eu não sei se vocês conhecem a campanha, mas pergunta assim, por que 21? E é o seguinte, dia 21 de março, no dia 21 de março de 1960, na África do Sul, ainda existia o governo do apartheid, né? Fazendo uma política de apartheid. E até então, a ONU ela demorou muito a se manifestar dessa política, né? Então, havia toda uma campanha sobre isso. E nesse dia, no dia 21 de março de 1960, os jovens fizeram uma grande e pacífica passeata, né, em Chaperville, contra a obrigatoriedade de usar o CARD, quando a obrigatoriedade de ir e vir
né? Então, eles teriam que ter esse CARD e também eles estavam lutando contra a obrigatoriedade do ensino do afrikaner, que era a língua do opressor. Então, tinha essa movimentação nesse período, inclusive era um período que tinham muitas das personalidades que estavam presas, né? E havia um movimento dos jovens negros lá, assim como tem coletivos aqui, lá tinha um coletivo dos universitários negros também. E aí, nessa passeata, a polícia do apartheid atirou, matando 63 jovens, foram mais de 100 feridos, né? Então, essa data ficou promulgada pela ONU como Dia Internacional pela Eliminação do Racismo. Então, essa é uma data forte. Eu descobri esse ano que existe uma estátua, na verdade, uma placa em homenagem a essa data lá no Reino Unido, né? E é uma data que a gente não usa muito aqui no Brasil. E quando eu pensei, eu propus esse movimento, era pelo seguinte: por que aconteceu? Eu participo também do Diálogo das Mulheres Negras com a Alerj, né, que foi uma proposta construída pelo Fórum Estadual de Mulheres Negras, e era porque a ideia da gente discutir orçamento na Alerj, na Assembleia Legislativa, discutir os projetos de lei a serem votados ou contra determinadas leis que afetam a vida das mulheres negras. Então, essa é uma ideia de a gente conseguir entrar nessa discussão. Só que hoje existe, mas demorou muito a acontecer, não acontecia nada. E um dia, a gente conversando, depois de uma dessas reuniões aqui, sabe quando você vê uma reunião acontecer para nada acontecer? Então, uma dessas reuniões. E aí, a gente estava no bar conversando e eu colocando a insatisfação disso, e que também a ideia de, nesse momento, por exemplo, a gente não está tendo mais o 20 de novembro como uma data em que a gente faz atividades coletivas, vai na rua, faz passeata. Isso não estava mais acontecendo aqui no Rio, ainda acontece em São Paulo, mas está tendo agora uma marcha na periferia, né? Já aconteceu em Madureira, aconteceu principalmente naquela morte da Cláudia Ferreira, aconteceu em Manguinhos, então, mas não tem um momento de uma passeata enorme. Isso estava me incomodando muito, além de outra questão que, para a gente que milita na questão racial, que incomoda muito, porque só lembra do racismo em novembro. O racismo acontece todos os dias, todos os dias. E existem várias datas importantes, né? Por exemplo, uma das pessoas que mais que foi muito importante para esse grupamento de jovens negros universitários era Steve Biko, né? E Steve Biko foi assassinado em 12 de setembro, desculpe, pelo mesmo governo do apartheid. Então, por que determinadas datas, como 25 de julho, que é o Dia Latino-Americano e Caribenho das Mulheres Negras, e datas que são importantes, elas não são lembradas, e como a eliminação do racismo, que é algo que não é só brasileiro, é algo internacional, né? Acontece para onde aconteceu a diáspora, era uma data que precisa ser lembrada. Então, lembrar como? Um dia só? Lembrar como? E a ideia também era incentivar as pessoas a apresentarem as suas propostas, porque a discussão
do racismo, não dá para você ser só contra o racismo. Como diz Angela Davis, é preciso ser antirracista. E qual é a diferença disso? A diferença é que ser contra o racismo, você é comodamente contra o racismo. Ser antirracista é fazer alguma ação sobre isso. E como você pode fazer a ação? De qualquer forma, né? Discutindo isso na escola, discutindo isso entre colegas, lendo textos sobre isso, pensando o seu trabalho. Não existe nenhum curso de formação de qualquer espécie que não tenha as relações raciais como algo importante. Não existe. Então, a ideia era, durante 21 dias de março, até a chegada da data 21, ou passando a data 21, durante 21 dias, a gente promoveu uma grande agenda. Então, a gente começou a se reunir em 2016, pensando nessa proposta coletiva, tudo era votado, a data, onde a gente ia fazer a abertura, onde ia terminar, o que a gente ia fazer no dia 21. Então, a gente fez uma abertura, acho que era no dia 6 ou 7 de março de 2017, distribuímos 10 ou 15 mil panfletos falando sobre a proposta e sobre o que era o racismo e como estava acontecendo o racismo no Brasil, no Rio de Janeiro, naquele período. Não é que não pare de acontecer, é que existem situações muito típicas, né, do período de tempo. E nós distribuímos todos esses papéis e não teve um papel no chão. Ninguém jogou fora. Todo mundo levou. E era uma proposta também que fez com que as pessoas... Eu vi que muita gente queria fazer isso. Muita gente queria se reunir para fazer esse tema. Então, a gente elegeu como ia abrir, né? E a gente abriu panfletando na Carioca, no Largo da Carioca. A gente ia, de noite, fazer na frente da Câmara, né, na Cinelândia, uma discussão sobre isso e várias discussões até o dia 21, em que a gente foi fazer, era o dia que teve, acho que uma homenagem ao Martinho da Vila, ele ganhou honoris causa da UFRJ. E terminou no dia 27, fazendo também uma atividade por conta da morte da Cláudia Ferreira, que foi em 2016. Quando chegou 2018, a gente estava fazendo a atividade e a Marielle, ela quis participar também, né? Então, em geral, a gente pede colaboração financeira também para parlamentares, para sindicatos, mas a gente tem uma combinação. A gente não faz divulgação de nenhum parlamentar, as atividades não podem ser com nenhuma logo do Estado, nem do município, então não tem secretaria tal, a gente não faz propaganda. O que a gente exige é que, se uma prefeitura, se uma secretaria quer fazer uma atividade, que ela implemente alguma lei antirracista, que ela, na educação, implemente a Lei 10.639 e 11.645, né? Que fala da história da África ou da cultura negra, e a 11.000 inclui as indígenas, que implemente a política integral de saúde da população negra, mas que faça alguma coisa, né? Seja contra o racismo, faça formação para seus profissionais. O que é necessário é que se fale sobre isso. E aí, no dia 14, a Marielle fez uma atividade e, ao sair da atividade da campanha dos 21 dias, na Casa das Pretas, ela foi executada, né? E, a partir dessa data, então, 2019, no ano passado, a gente incluiu 2 datas.
Então, a gente faz são datas que é para todo mundo ir, que não são atividades diversas. Então, no dia 14 é o dia de Marielle, então a gente faz atividade junto com a família. Esse ano a gente foi no Instituto Marielle, fizemos atividade lá, e no dia 16 é o dia de Cláudia Ferreira por conta da violência do Estado. E no dia 21 a gente faz agora uma marcha pela Pequena África, apresentando os lugares. Esse ano a gente fez com a professora Mônica Lima, né, que é a responsável pela área de História da África no IFIX. Então, a gente fez um tour com ela de microfone, tiramos foto, mandamos ao vivo para o exterior, né? Mandamos para o Reino Unido também, porque estava acompanhando. No primeiro ano de atividades que a gente fez, foram 102 atividades, 101 no Rio de Janeiro e uma em São Paulo. No ano seguinte, foram 186 atividades. E aí foi Belo Horizonte, Salvador, Rio Grande do Sul, foi em Cabo Verde, foram em vários lugares do país e também no exterior. E esse ano teve os 21 dias de ativismo contra o racismo no Reino Unido e lá no Canadá também. Então, a ideia da gente, assim, eu fiquei super feliz, porque quando eu pensei inicialmente, era assim, vamos fazer entre as universidades, tal. Era uma coisa não tão grande, e aí começaram a reclamar, como assim? Queremos fazer, e o que é legal, significa que muita gente não só tem o seu trabalho, como quer mostrar. No ano passado foram mais de 200 atividades, entendeu? Então, é a autogestão. A pessoa cria a sua atividade e a gente coloca na agenda. E a gente distribui para todo mundo a grande agenda com horário, local, onde vai ser, mas colocando isso, que é uma atividade do movimento. Bem, professora, quanto a campanha desse ano, vocês foram muito afetados pela pandemia? Porque eu lembro que parece que início de março foi o primeiro infectado, mas só ao final do mês que foram decretadas, enfim, foram decretados os bloqueios. Mas vocês foram afetados de alguma forma? Obviamente, depois disso, é um ano atípico para todo mundo. Mas a campanha sofreu muito com isso esse ano? Bom, todo mundo sofreu e a campanha não foi isenta, né? Então, por exemplo, o dia 14 ia ser uma grande atividade lá no Instituto Marielle, e que a gente ia fazer com o local onde ia ter barraquinhas, ia ter um monte de coisa, né? E aí, porque acabou que a gente não conseguiu fazer porque bloqueou. Dia 14, aí o que a gente fez? A gente fez homenagem a Marielle em cada local. Por exemplo, aqui perto de casa, a gente fez no Largo do Machado. Então, levamos muitos girassóis, uma faixa com o nome dela, tal. E a gente fez uma faixa, inclusive, que tinha, na primeira faixa, a gente fez da Marielle e da Cláudia, no ano passado. Nesse ano, a gente fez da Cláudia e da menina, aquela que morreu na condução. Estou olhando o rosto dela. Enfim, é uma que ela estava junto com a mãe numa van. E aí a gente fez... Agatha, não é? Isso, a Agatha. Aí a gente fez uma faixa, colocamos no Largo do Machado, fazendo uma homenagem. Estava ainda começando, a gente não sabia ainda o que era, a gente levou café, lanche, distribuímos ali.
nada aconteceu, ainda bem. E aí, dia 16, que era a homenagem à violência do Estado, ia ter atividade com várias escolas, uma participação no centro do Rio de Janeiro, aí parou tudo. E aí o que a gente combinou é que voltaria tudo em novembro. Então, a gente ainda está pensando como é que vai fazer isso. Provavelmente tudo online, entendeu? Ou em alguns lugares onde se pode fazer algum espaço de como é que a gente vai construir isso. Mas, de qualquer forma, já tem muita gente me perguntando, e aí, como vai ser novembro? Então, e ano que vem eu quero construir. Eu falei, ok, vamos ver o que a gente pode. Então, foi afetado nisso. A gente não teve a marcha, né, que a gente faz na Pequena África. O que é muito legal dessa história é que lá a gente fez a abertura e ia fazer o final também. A gente fez a abertura com a Mônica Lima e ia fazer o final como a gente fez das outras vezes, que a gente levou os filhos de Gandhi, então foi o pessoal da Serrinha, do Jongo. Nos 2 primeiros anos, a tia Maria, né, que faleceu há pouco tempo, ela foi. A gente conseguiu uma pequena verba que a gente conseguiu um carro, um sindicato pagou um carro para ir, a gente pagou o Uber para ela voltar, né, com a família. Mas afetou, sim. Bom, e a gente... pode falar. A gente deseja... a gente deseja que volte com força, né? E com tudo. Com certeza. Eu acho mais... conforme a poeira for baixando. O que eu acho mais incrível da campanha é que ela surgiu na mesa de bar, assim, e agora está até no Reino Unido, então é gigante, né? Assim como eu acho que é a luta antirracista, né? Assim, todas as formas de contrapor o racismo, elas valem a pena. E o que vale mais a pena é quando você faz de forma coletiva. Essas são coisas que são absolutamente interessantes. Por exemplo, eu não sei se vocês sabem que a gente conseguiu... Eu também participo da Comissão de Direitos Humanos e Combate às Violências da UFRJ, né? E a gente conseguiu reunir os coletivos negros, né, da UFRJ. Na verdade, já foram 19, hoje são 15, mas existem 11 mais atuantes. E a gente conseguiu fazer, inclusive, no ano passado, o lançamento da comissão, que foi oficializada pela Pró-Reitoria de Política Estudantil, a PR7, e a gente fez o lançamento justo no dia da morte do Steve Biko, já que ele era não só um teórico sobre o que era a consciência negra, mas também ele foi um dos primeiros líderes desse grupo de estudantes negros da África do Sul, né, no Apartheid. Então, fizemos o lançamento e o final da atividade foi com o show do BK. E foi super legal, porque a mãe do BK, ela foi bailarina da Mercedes Batista e eu também fui. Então, na época, éramos bailarinas, a gente se conheceu, né? E foi engraçado, porque teve a marcha de mulheres negras, então a gente estava lá, eu estava com minha enteada, minha filhota de coração, porque eu digo para ela que ela é minha herdeira do feminismo, né? Então, estava com ela, com as outras minhas enteadas de outros casamentos, a gente estava lá na Marcha de Mulheres Negras. Aí essa minha amiga veio e falou assim, aqui é meu filho, né? Ela tem filho, a Bebe e o Caleb, que são figuras emblemáticas da luta contra o racismo na África. Então, ela apresentei estava lá com a minha enteada, né? Apresentei, essa aqui é minha enteada, apresentei. Aí a minha enteada me puxou assim, tia, a sua amiga é mãe do BK? Eu falei, que BK? A Bebe. Aí ela,
Eu falei, quem é BK? Como você não sabe quem é BK? Ele é um dos maiores rappers. E eu falei, caraca, não sabia. Aí, eu conversando com ele numa outra atividade, falei assim, você topa aí na UFRJ? Ele, claro, é só falar. Eu falei, então tá bom. Aí, a gente marcou e ele foi. Foi ótimo. Foi muito legal. Imagino, como deve ter sido legal. Ele tá super famoso agora, né? Não é? Tá super famoso. Uhum. Ele é fera demais. O meu irmão adora ele. Eu lembro que ano passado, eu fui num evento que aconteceu no MAN, e aí ele tava lá no gramado. E o meu amigo, inclusive, chegou para tirar foto. Aí eu cheguei em casa e falei pro meu irmão, nossa senhora, porque meu irmão não foi, né? Tava só eu e os amigos. Aí eu falei isso para ele, nossa, meu Deus, gente. Todo se doendo, porque eu não tava lá. Não, mas olha, lá na UFRJ foi assim, primeiro eu só ouvi aqueles comentários, você acha que ele veio mesmo? Claro que não! A gente só ouviu. E aí a gente fez uma comissão para cuidar e tinha assim, vamos cuidar do BK. Eu falei, como assim cuidar do BK? Aí, não, vamos fazer uma mesa. Eu falei, ok, gente. Eu fui lá, eu comprei coisas, botei numa mesa, tal. E começou a disputa para ver quem ficava lá. Olha, ele tirou fotos, quando ele tentou sair, não deixaram ele sair. Cercaram, ele não conseguia passar. O que ele fez? Parou, tirou foto com todo mundo, um por um, super simpático, riu, tirou foto. Aí ele parou, ele, assim, meio desistiu de ir embora e ficou lá assistindo as outras atrações, né? Tinha uma DJ e tal. DJ, aí ela estava lá apresentando. Tá. Aí, e a gente tinha cercado, né? Quer dizer, fora que na apresentação alguém pulou assim e a grade, paf, caiu. Mas ok, não teve tumulto, não puxaram nada. Aí começaram a entrar para tirar foto. E aí ele não conseguia ter paz, assim. Ele queria assistir também, entendeu? Mas foi muito legal. Ele foi entrevistado, inclusive, por um grupo da UFRJ que eu nunca vi a entrevista, mas ele foi entrevistado, foi super legal. Na verdade, como a mãe dele é militante, ela falava mais que ele, mas ele é muito, muito interessante. Muito bom. Luciene, a gente sabe que você faz doutorado, né, em educação e a gente gostaria de trazer a sua visão sobre como que o racismo ele atinge as dinâmicas nas escolas públicas. Na verdade, o racismo atinge a dinâmica de qualquer escola, de qualquer lugar. Por exemplo, quando na creche, meu filho estudou na creche da UFRJ, né? Ele era da creche, chegou lá com 4 meses, saiu com 6 anos. Antes que achem que ele é pequeno ainda, ele está fazendo economia na UFRJ, tem 26 anos, então... mas aconteceram algumas situações assim, por exemplo, na creche, nessa época, hoje não, mas na época, não tinha uma foto de criança negra, né? E as figuras negras que tinham era na sala de leitura, em que todos os personagens maus da história eram feitos com papel preto. Então, o vampiro, a bruxa, o metralha, vocês não devem lembrar, na minha geração via, né? Tipo, tinha o Mancha Verde, tinha a bruxa, tinha todos os maus da história de papel preto. Aquilo eu falei, olha só, nessa hora de ser antirracista, eu falei, olha só, vocês já não têm nenhuma foto de criança negra, mas o que vocês têm aqui, vocês estão dizendo para crianças negras e crianças brancas que o mal da história é o negro. É isso que vocês estão ensinando para as crianças. Aí eu fui conversar, falei, olha, vou trazer fotos de crianças negras aqui. Aí a pedagoga assim, mas quanto vocês vai trazer? Eu falei,
percentual de crianças negras que tem aqui. Aí eu levei um monte de coisa. Levei livro, aí acharam um livro, Menina Bonita do Aço, acharam, olha só, nós temos. Falei, o que mais vocês têm? Não tinha mais nada. E aí tinha uma história também de levar bonecos, né? Então, tinha uma fase da creche que você tinha que levar um boneco e uma boneca para ter essas discussões sobre gênero, né? E aí eu levei um casal de bonecas negras e um casal de bonecas brancas. Porque não é só discussão de gênero, é discussão racial também, né? E o meu filho, eu fui comprar o livro para ele na época, e ele queria dar, por exemplo, tinha o Sítio Pica-Pau Amarelo. Por mais que o Monteiro Lobato seja super racista, ele era um terror, as crianças gostavam muito. Então, eu perguntei para o meu filho, se ele queria o Saci. Ele adorou, queria muito o Saci. Ia na livraria do Fundão, lá na Letras, a pessoa, o marido a mulher do livreiro, vendia cestas com um boneco do Sítio Pica-Pau Amarelo e 2 livros. E aí, meu filho, ele tinha 2 meninas com que ele gostava muito de estar, ele falou. Aí eu falei, olha, você quer comprar para uma que ela faz aniversário? Ele, não, mãe, tem que comprar para as 2. Eu fiquei, ai, meu Deus. Aí eu falei, tá, e qual boneco? Eu ia dar para ele Saci, ia dar a Emília para uma. Ela falou, não, mãe, da Emília para outra e para outra menina você dá a tia Anastácia. Aí eu falei, legal. Aí ele, sabe assim, ele pegou o espírito. Aí eu cheguei num táxi na creche com 3 cestas assim, o motorista me ajudando a carregar outra, porque era uma cesta, feita essas cestas assim, de Vime, que tinham 2 livros e um boneco. E aí a creche inteira parou, porque todo mundo foi olhar. E a menina que recebeu a Anastácia amou de paixão, ela adorou, tal. E aí tem isso. Essas foram situações. A história e aí teve uma modificação do quadro, né? Porque não dá para ter. E também teve uma história de que meu filho tinha dificuldade de falar na época, ele estava no fono e tal. E aí eu soube por uma contadora de história que ela não entendeu o que ele falou, aí perguntou para a recreadora. A recreadora falou para ela assim, não liga não, é dialeto africano. Eu fiquei indignada, eu fui no dia seguinte na direção, falei, que história é essa? E aí, assim, eu exigi que a pessoa fosse afastada da discussão com as crianças, porque além do meu filho, tinha mais 2 crianças com dificuldade de fala. O que ela fez foi contribuir para a demora da produção dele poder melhorar com o diálogo, porque ela impedia a fala dele. Entendeu? Então, essas são situações, e não era só dele, era das outras 2 crianças. Né? Então, eu exigi que tivesse uma formação para as recreadoras. Então, cada detalhe da ação. E está falando da escola pública, mas o meu filho estudou no Gamitá. E no Gamitá, eu ia lá discutir sobre isso, sobre as questões raciais, tá? E teve 2 situações. Uma é que meu filho resolveu fazer trança no cabelo. E fazer trança no cabelo, usar rasta, usar qualquer forma, você precisa estar fortalecido, porque vai sofrer racismo de alguma forma em algum lugar, infelizmente. E quando ele que resolveu, não fui eu que resolvi botar, eu achei muito legal. E aí ele chegou na escola e chamaram ele de cabelo de traficante.
E aí meu filho começou a gritar, ele tinha 8 anos. 10 anos. Você é racista, isso é racismo. Denunciou as crianças para as professoras dele e do garoto. E chegou em casa e falou assim, mãe, eu quero fazer trança de novo semana que vem. Eu falei, essa me deixou aliviado porque ele já sabia se defender, entendeu? Mas também aconteceu da discussão lá, eles faziam um projeto viagem no segundo semestre. E aí a professora dele foi apresentar projeto viagem. Onde ia ser o projeto viagem? Num sítio, no sítio não, numa fazenda, antiga fazenda de café, e a atração ia ser o baile do imperador. Vocês não... Olha só, tudo que eu pensava quem vai dançar e quem vai servir. Entendeu? Então, eu ficava assim, Luciene, você precisa pensar em alguma coisa. E aí, todo mundo, nossa, que legal. E eu só pensando. Aí eu levantei o dedo e falei, então, acho ótima a proposta, tal, mas no mesmo período histórico, porque era assim, a viagem era para algum lugar de onde eles, do tema que eles estudavam na turma, né? Então, era o período do Império. Aí eu falei, nossa, muito legal, mas olha só, no mesmo período histórico tinham os quilombos. Então, era um espaço onde tinha toda uma luta contra o racismo, contra a escravidão, tal. Aí a professora, que eu amo de paixão até hoje ela é professora do CAPES, né, da UFRJ. Eu já disse para ela, é a professora que eu mais amo do meu filho que tem. E aí ela falou, nossa, muito legal. Então, eu acho uma ótima ideia, vamos poder fazer isso. Ela achando ótimo e os pais assim, essa mãe é doida. E aí ela falou assim, você consegue? Eu falei, claro. E eu pensando, eu não sei como, mas eu vou conseguir. E aí eu tinha uma amiga que era coordenadora da Fundação Palmares aqui no Rio, não era uma direção irresponsável e racista como é essa hoje. E aí eu falei, eu preciso do endereço de um quilombo. E era na mesma área onde iam, né? Era na área de campus. E aí ela me chamou para ir lá conversar sobre alimentação, sobre o que era. Ela fez uma pesquisa junto com as crianças sobre o que eram os quilombos. Eles discutindo, resolveram juntar roupas, livros e brinquedos para levar para os quilombos. E eu fui conversar sobre comida, sobre o que era. Aí eu levei para as crianças, para a turma dele, acarajé, vatapá. Eu não levei caruru, porque criança e quiabo nem sempre combinam. Aí levei camarão seco, tal. Falei da comida, o que era, como era, tal. Então, para criança entender o processo, entender o que é, foi muito legal. Agora, o que me deixou mais feliz com a saída da escola, assim, o que me deixou triste, meu filho não foi. Ele teve pneumonia. Eu chorava. Ele não foi, teve pneumonia, então meu filho não pôde ir. O que foi legal é que na volta, eles não conseguiram ir também, porque choveu muito, a estrada ficou intransitável. Mas aí a professora juntou a turma e foram avaliar a viagem. E aí as crianças resolveram escrever uma carta para o prefeito e para o governador, dizendo que se eles não conseguiram chegar lá, que dirá os quilombolas conseguirem sair de lá. E olha só, que escola que faz isso, gente? Então, é importante pensar o todo. Não adianta só falar, você não pode ser racista.
o que significa isso na vida das crianças, entender o processo, entender o significado, entendeu? Então, isso é importante, né, para entender a história. E saber que o Egito fica na África, essas coisas são importantes também.